Bom dia, hoje são 2 de setembro de 2017, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião, religião pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 13º vídeo, 13 vídeos até agora, com a série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou mostrando aqui nessa série trechos, alguns trechos deste livro aqui. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por Norman Geisler e Thomas Rowe. O Norman Geisler é doutor em teologia, norte-americano. E também ele é mestre em filosofia. E o Thomas Rowe é mestre em estudos religiosos. Ambos, os dois, são cristãos fundamentalistas. Leem a Bíblia ao pé da letra, literalmente. Daí os absurdos aqui contidos neste livro. Muito bem, então aqui vamos a mais uma fantasia utilizada aqui pelo Norman Geisler sobre mais um elemento que o homem, quando cria deuses, coloca nesses deuses. Mais um elemento, não é? Que aí é a onisciência. Em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, o Deus da Bíblia perde sua onisciência. O homem, quando cria deuses, já falei isso aqui, o homem, quando cria deuses, coloca nesses deuses elementos. E elementos que são próprios dos deuses e elementos que não são próprios dos deuses. Os elementos que são próprios dos deuses são 3. Onisciência, onipresença e onipotência. Esses elementos aí não pertencem ao homem. O homem não é onisciente. O homem não é onipotente. O homem não é onipresente. Os deuses, sim, criados pela imaginação do homem. Só que o Deus aqui também, o Deus hebreu, que é o Deus de Norman Geisler, os relatos lendários, a narrativa bíblica, a cada página da Bíblia, derruba a onisciência do Deus, a onipotência do Deus e a onipresença do Deus. O Norman Geisler tenta aqui defender uma coisa que não existe na Bíblia. Ele tenta defender aqui que o Deus da Bíblia é onisciente, que o Deus da Bíblia é onipotente, que o Deus da Bíblia é onipresente. Ele tenta fazer isso aqui, só que a própria Bíblia o desmente. Então vamos aqui a mais uma pergunta. O Deus da Bíblia, o Deus dos hebreus, que é o mesmo Deus adorado pelos cristãos, o Deus da Bíblia, ele muda de ideia? Ele se arrepende? Ele muda de ideia? Ele se arrepende? Ele volta atrás? E isso não é um pleonasmo vicioso, defeituoso? A Bíblia diz que sim, e prova isso claramente. Já o Norman Geisler, como ele é evangélico, ele tenta aqui defender que o Deus da Bíblia é onisciente, é onipresente e é onipotente. E não é verdade isso. Vamos, portanto, aqui esclarecer isso no quadro, correto? Muito bem. O título é Deus muda de ideia? Deus se arrepende do que faz ou do que disse? Claro que sim. E isso é bem fácil e vou mostrar aqui neste vídeo. No primeiro momento, vou ler aqui as palavras do Norman Geisler, né? Na página 91 do livro, o Norman Geisler se refere a Êxodo capítulo 32, versículo 14.
Muito bem. Vamos lá. Abre aspas. Diz assim o Norman Geisler. Deus muda de ideia? Problema. Aí lá vem. Enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei de Deus, o povo estava ao pé do monte, adorando um bezerro de ouro que tinham construído. Êxodo capítulo 32, versículos 4 a 6. Quando Deus instruiu Moisés a descer até eles, o Senhor lhe disse que os consumiria, fazendo de Moisés uma grande nação. Êxodo 32, 10. Moisés, porém, ao ouvir isso, suplicou ao Senhor que abrandasse a sua ira. O versículo 14 diz: Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Isso quer dizer, então, que Deus mudou de ideia. Entretanto, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, Deus diz que não é homem para que se arrependa. E em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, ele diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. Ainda no Novo Testamento, NT, Deus demonstrou a imutabilidade do seu propósito. Hebreus, capítulo 6, versículo 17. Fazendo um juramento. Afinal, Deus muda ou não muda de ideia? Muito bem. Vamos explicar isso aqui. Aqui o Norman Geisler pega aquela lendazinha que está em Êxodo, capítulo 32, não é? Ali em que o povo hebreu, o povo de Israel, fez mais um Deus, porque é o homem que cria deuses. Então o povo de Israel, nesse relato aqui da Bíblia, o povo de Israel estava ao pé do monte, aguardando a descida de Moisés. Moisés havia subido ao monte para conversar com o Deus hebreu, não é? Muito bem. Como Moisés estava demorando muito, o povo de Israel, lá embaixo, ao pé do monte, pensou que Moisés havia morrido, não é? Porque ali já havia, vamos colocar aí, alguns dias que ele não descia do monte. Então o povo pensou que Moisés, seu líder, havia morrido. E como o povo daquela época, muito ignorante, ansiava sempre por deuses, né? Ansiava sempre por deuses. E aí o povo resolveu fazer mais um Deus, o Deus bezerro de ouro. E o povo começou a adorar esse Deus. Lá de cima do monte, o Deus hebreu viu que o povo lá embaixo estava adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. E o Deus hebreu ficou irado, com muita raiva do povo, porque o Deus hebreu era um Deus muito ciumento. Ele padecia de ciúme. Ele não suportava que seu povo adorasse outros deuses. Uma intolerância religiosa exacerbada. Pois bem, então quando o Deus hebreu, lá em cima do monte, junto com Moisés, quando ele viu que o povo estava adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro, aí o Deus hebreu disse que iria consumir aquele povo, que iria matar aquele povo, que iria aniquilar aquele povo. Essa foi a decisão do Deus hebreu nesse momento. Muito bem. E o que fez Moisés? Moisés conversou com Deus. Disse ao Deus que não consumisse seu povo, que Deus tivesse compaixão de seu povo. E aí conversou bastante com Deus, até que Deus, ouvindo Moisés, desistiu de aniquilar o povo, desistiu de matar seu povo.
Então veja bem, no primeiro momento, Deus quer consumir o povo que estava adorando o Deus bezerro de ouro. Depois, no segundo momento, logo depois, Moisés convenceu Deus a não fazer isso. E aí, Deus não fez o que havia pensado. Isto é, Deus voltou atrás. Deus mudou de ideia. Deus se arrependeu de ter pensado, de ter decidido matar o povo. Moisés o convenceu a não fazer isso e Deus mudou de ideia. E o Norman Geisler aqui vai escrever uma coisa que vocês vão rir muito, porque é impossível defender crença religiosa, é impossível para as pessoas que estudam, pessoas inteligentes, é impossível defender crença religiosa. Então, muito bem, como eu sempre digo em meus vídeos, né? A Bíblia está lotada de lendas, mitos, alegorias, contradições infinitas. Isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério. A Bíblia está lotada de contradições. E aqui é mais uma. Êxodo, capítulo 32, 14, está em contradição imbatível, incontestável, com 1 Samuel 15, 29 e também com Malaquias 3, 6. Aqui, nesses dois livros, Samuel e Malaquias, aqui, nessas simples afirmações, Deus aqui não se arrepende. Já em Êxodo 32, 14, Deus se arrepende, muda de ideia. E vou aqui trazer, na sequência, inúmeros casos aqui na Bíblia, e que na Bíblia, por completo, Deus perde sua onisciência, se arrepende, muda de ideia a cada versículo bíblico. Muito bem. Então aqui explicado, não é? Muito bem. Agora vamos para cá, para a solução do Norman Geisler. Aqui está, ele escreve solução. Isso aqui é dele, hein? Entre aspas. Correto? Muito bem. Antes disso aqui, na página 91, deixa eu explicar aqui uma coisa. Antes da solução aí do Norman Geisler, ele mostra, ele faz uma exposição sobre o que é mudar de ideia, né? Mudança de ideia. Ele coloca ali 3 elementos. Para reduzir aqui o quadro, eu vou apenas explicar esses 3 elementos. O principal dele é isso aqui, ó, que está aqui. Então vamos lá. Como é que o Norman Geisler, que passou 40 anos para escrever esse livro aqui, como é que ele diz sobre o que é mudar de ideia, mudança de ideia, não é? Então ele diz assim, o primeiro elemento, ele diz que para uma pessoa, vamos colocar aí uma pessoa, para uma pessoa mudar de ideia, é preciso aí que a gente analise o tempo, não é? O antes e o depois. Antes, uma pessoa numa terça-feira, por exemplo, numa terça-feira, a pessoa resolve viajar para Fortaleza, por exemplo, terça. Então isso aí é um momento antes. Na quinta-feira, 2 dias depois, não é isso? Ou um dia depois, quarta-feira, o cara resolve viajar para Fortaleza, quarta. No dia seguinte, na quinta-feira, que é depois, é um dia seguinte, o cara desiste de viajar, por algum motivo. Desiste de viajar. Então, para que você fale em mudar de ideia, é preciso o antes, um dia anterior e um dia posterior, não é? Muito bem, isso é normal. Só que ele diz aqui que Deus está fora do tempo. Deus é atemporal. Então, Deus não pode mudar de ideia, porque não requer tempo. Veja a ignorância do ser humano. Explicarei isso depois. O segundo elemento, para o Norman Geisler explicar o que é mudança de ideia, ele diz que a pessoa pode mudar de ideia para melhor ou para pior. Sim, é verdade. Só que ele diz que Deus, como é perfeito, olha a outra bobagem,
que Deus, como é perfeito, não pode mudar. Não pode mudar, porque ele já é perfeito. Outra idiotice humana. Uma afirmação que nada tem a ver com o tema. E o terceiro elemento que ele usa, o Norman Geisler, para explicar mudança de ideia, é que uma pessoa, aí sim, uma pessoa muda de ideia quando não tem conhecimento do que vai ocorrer depois. E o que vai ocorrer depois faz com que aquela pessoa mude de ideia. Que ele diz aí que não é o caso de Deus, porque diz ele que Deus é onisciente. Outra também fantasia do Norman Geisler. E o outro momento de mudança de ideia que ele diz são as circunstâncias. Quando acontece uma circunstância no dia seguinte, ou nos dias seguintes, acontece uma circunstância, essa circunstância é que muda, e não a pessoa, o que é outra loucura. E vou explicar isso aqui, você vai rir, correto? Então você entendeu aí, né? Os três elementos do Norman Geisler, antes de escrever isto aqui, explicando como é que a pessoa muda de ideia, não é? O primeiro elemento tem que haver o tempo, o antes e o depois. Segundo elemento, que a pessoa muda para melhor ou para pior. E terceiro elemento, que a pessoa muda de ideia porque não sabe o que vai acontecer amanhã. Então ela muda de ideia. E ele disse que o caso aí não é porque, no caso da Bíblia, quando Deus muda de ideia, Deus não muda de ideia. É a circunstância que muda e não Deus, o que é uma loucura do Norman Geisler. Mais uma vez, tentando enganar leitores bobos. Vamos aqui agora, o que ele escreve. Solução. Quando Israel estava ao pé do monte, envolvido numa adoração a um ídolo, Deus disse a Moisés que a sua ira estava ardendo contra os filhos de Israel. E que ele quem? Deus. E que ele se dispunha a destruí-los no juízo. Entretanto, a atitude de Deus para com o pecado é sempre a ira. Isso aqui já é conversa fiada do Norman Geisler. Entretanto, a atitude de Deus para com o pecado é sempre a ira. Mas a sua atitude para com aqueles que o invocam é sempre de misericórdia. Antes de Moisés orar por Israel, eles estavam sob o juízo de Deus. Porém, a intercessão de Moisés pelo povo de Israel levou-os a ficar sob a misericórdia de Deus. O Senhor não mudou. O que mudou foram as circunstâncias. Isso aqui, gente, é para qualquer pessoa normal rir bastante. Rir bastante. O Norman Geisler aqui só enche linguiça aqui com carne e nada mais. Isso aqui é discurso para pessoas inocentes. O Sigmund Freud, sempre mostro aqui, há quase 100 anos, ele já dizia que a crença religiosa leva o homem a um estado de amência, equiparável à demência. A pessoa com a crença religiosa, ela perde sua capacidade de raciocínio. Ela fica um pouco bestializada. E aqui está a prova. O Norman Geisler aqui, para tentar dizer que Deus não muda porque é onisciente, ele beira aqui, chega a beirar ao ridículo. Ele diz aqui que nesse caso, vamos pegar esse caso aqui de Moisés, essa lenda bíblica, que nesse caso aqui, a circunstância é que mudou, e não o Deus mudou. Veja que absurdo. Eu fiz aqui um quadro abaixo, só para explicar aqui o raciocínio completamente inocente do Norman Geisler, que só leva pessoas inocentes ao erro. Muito bem, veja aqui o que diz o Norman Geisler. Coloquei aqui de forma bem clara. Ele diz que Deus aqui não muda, e que o Deus hebreu aqui, nessa lenda de Adão, desculpe-me, nessa lenda aqui do Deus bezerro de ouro, ele diz aqui que Deus não mudou o seu posicionamento. As circunstâncias aqui é que mudaram. Veja que loucura.
e coloquei aqui o quadro. Vamos lá. Aqui é o quadro desenhado conforme a afirmação do Norman Geisler. Veja aqui o ridículo do que está aqui. Ele diz assim, que Deus não mudou, nesse caso aqui, que Deus não mudou. O que mudou aqui foi a circunstância. Vamos aqui. Então, no primeiro momento da lenda, no primeiro momento, isso aqui eu vou pegar em outro quadro, para explicar melhor. No primeiro momento do caso aqui do bezerro de ouro, em Êxodo capítulo 32, no primeiro momento, o Deus hebreu, ele quer punir os filhos de Israel, pelo fato de os filhos de Israel estarem adorando o Deus bezerro de ouro, não é? Muito bem. No primeiro momento, Deus diz que vai consumir, que vai exterminar aquele povo, não é? Muito bem, no primeiro momento. Momentos depois, no segundo momento, logo em seguida a essa ideia de Deus de destruir seu povo por estar adorando o Deus bezerro de ouro, em seguida Moisés convence a Deus para não punir o povo. Moisés conversa com Deus, explica a Deus, pede que Deus não mate o povo de Israel, que está lá embaixo adorando o Deus bezerro de ouro. Então Moisés convence a Deus. E Deus ouve Moisés e fica convencido. E aí Deus fica calmo. Ele desiste aqui, neste momento, o Deus desiste de punir o povo. E por que o Deus aqui resolveu desistir aqui, nesse momento, de punir o povo? Por quê? Por causa de uma circunstância, como diz aqui o Norman. Qual foi a circunstância? Ora, as palavras de Moisés. As palavras de Moisés foi a circunstância aqui, depois da vontade do Deus. Então o Norman Geisler escreve para crianças. Ele diz que, no caso aqui, a circunstância foi que mudou. Ora, Moisés aqui convenceu Deus a não matar seu povo. Isso aqui é a circunstância. Só que o Deus hebreu aqui, no primeiro momento, quando decidiu consumir seu povo, ele ia consumir seu povo. Só que Moisés o convenceu a não o fazer. Quando Moisés convence Deus a não matar seu povo, o Deus aqui, nesse primeiro momento, ele não sabia que Moisés iria convencê-lo. Então, essa circunstância aqui, o convencimento de Moisés diante de Deus, essa circunstância levou Deus a mudar de ideia. Então, Deus mudou de ideia com essa circunstância aqui de Moisés. Deus mudou de ideia porque não resolveu punir seu povo nesse primeiro momento. Depois é outra coisa. Entendeu? Então, é conversa fiada do Norman Geisler quando diz que a circunstância é que muda. Ora, Deus, quando resolve fazer alguma coisa, matar, né, castigar um povo, e ele desiste diante de uma circunstância, é porque ele não sabia que havia essa circunstância. Ele não sabia, no primeiro momento, que essa circunstância iria surgir posteriormente. Então ele desistiu aqui em razão dessa circunstância. Então não é a circunstância que muda nada. O que muda mesmo é aqui, né, a vontade do Deus é que mudou realmente, de acordo com qualquer circunstância. Veja que o Norman Geisler brinca com a mente das pessoas. Ele diz aqui que foi a circunstância que mudou, e não Deus. Ora, Deus aqui, a vontade dele mudou, porque aqui era destruir, aniquilar, era consumir o povo. E ele desistiu em razão dessa circunstância, porque ele não anteviu, não chegou a prever essa circunstância aqui. Entendeu?
Vou dar um exemplo prático para que você entenda. Vamos colocar aqui Eustáquio aqui no primeiro momento, correto? Eustáquio no primeiro momento. Muito bem. Nesse primeiro momento aqui, eu compro, vamos colocar aqui, numa segunda-feira, eu compro uma passagem para Fortaleza. Numa segunda-feira, eu compro uma passagem para Fortaleza de avião no sábado. Entenda aí, no primeiro momento. Eu comprei aqui, não sou onisciente. O ser humano não sabe o que vai acontecer a 1/1000 de segundo. Pois bem, aqui na segunda-feira eu comprei uma passagem para Fortaleza no sábado. Quero viajar para Fortaleza no sábado. Muito bem. Segunda-feira. Terça-feira, tranquilo. Quarta-feira, também estou tranquilo. Quarta. Quinta-feira, estou tranquilo. Na sexta-feira, vamos supor aqui uma circunstância. A minha esposa, pronto. A minha esposa adoece e baixa hospital na sexta-feira. Veja que eu comprei a passagem para Fortaleza para o sábado. Na sexta-feira, minha esposa adoece. Ela vai ao hospital e fica internada. Muito bem. Isso aí é uma circunstância que Eustáquio, quando comprei a passagem na segunda, não previa que a minha esposa iria adoecer, mas ela adoeceu. Então a doença dela, a internação dela em um hospital, vai me impedir de fazer o que eu estava pensando, viajar para Fortaleza no sábado. Então eu não vou mais viajar. Seria um absurdo eu viajar a Fortaleza no sábado para ir a praias e a minha esposa em Brasília internada em um hospital. Seria uma loucura minha. Então veja que a circunstância aqui, a minha esposa adoeceu na sexta, essa circunstância aqui mudou aqui a minha vontade. A minha vontade, na segunda-feira, era de que eu viajasse no sábado. Eu mudei de ideia, não vou mais viajar no sábado, porque minha esposa adoeceu na sexta-feira. A doença de minha esposa, a internação dela em um hospital, é a circunstância aqui que mudou a minha vontade, mudou a minha ideia. É a mesma coisa aqui. Moisés mudou aqui a ideia de Deus. O Deus aqui queria matar seu povo. Moisés o convenceu a não o fazer. E Deus deixou de fazer isso, ouvindo Moisés. Então a circunstância aqui não era prevista por Deus. Como também aqui a doença de minha esposa não era prevista por mim. Entendeu aí? Como a circunstância faz com que a pessoa mude de ideia. E o Norman Geisler, de forma inocente, diz aqui que a circunstância que mudou e que o Deus continuou a mesma coisa. Ora, só que Deus aqui mudou, não puniu mais o povo. Isso aqui, gente, é apenas no primeiro momento. Quem vê isso aqui, Moisés, não é? Convencendo a Deus para não punir o povo. Aí o pessoal pensa assim, poxa, Moisés é gente boa. Ora, Moisés convenceu aqui Deus a não punir o povo, só que quando Moisés desceu do monte, ele próprio matou aí a quase totalidade do povo. Ele, o Moisés, na lenda bíblica, ele matou aqui a quase totalidade do povo. E o pior é que Deus aqui se arrependeu de novo. O Norman Geisler não diz isso. Deus aqui se arrependeu de novo. E vou explicar isso agora no quadro, tá? Isso aqui, ó, para que você entenda. Então vamos lá, a segunda parte. Veja o quadro aqui. Êxodo capítulo 32, não é? O bezerro de ouro. Mais um Deus construído pelo povo hebreu. Não é isso? Muito bem. Então coloquei aqui, ó, Êxodo 32, versículos 9, 10, 11, 14, 15. Você vai entender aqui facilmente. Isso aqui, gente, não é adulterar a Bíblia.
você vai entender facilmente que o Deus hebreu arrepende-se a cada versículo, muda de ideia a cada versículo. Porque isso aqui, gente, o homem cria deuses, coloca qualidades neles, onisciência, onipresença e onipotência. Só que o homem também coloca nesses deuses seus elementos: arrependimento, raiva, ódio, ira. Então os deuses ficam irados porque o homem que os cria, o homem é um animal que fica irado. Os deuses se arrependem porque o homem que os cria coloca o arrependimento também nesses deuses. E em toda a Bíblia Deus se arrepende. O Norman Geisler tenta aqui mostrar uma coisa que não existe na Bíblia. E no outro quadro, vou mostrar aqui passagens bíblicas dizendo que Deus não se arrepende e passagens bíblicas dizendo que Deus se arrepende. E essas que dizem que o Deus se arrepende está em toda a narrativa bíblica, nas lendas bíblicas, porque o homem, quando escrevia de forma inocente o hebreu, ele não estava preocupado em saber que aquele seu texto estava derrubando a onisciência do Deus, a onipresença do Deus, a onipotência do Deus. Os hebreus escreviam isso aqui, gente, de forma infantil. Eles diziam: Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente. Só que quando começaram a escrever as narrativas bíblicas, em cada narrativa bíblica, Deus perde a onisciência, a onipresença e a onipotência. E aqui é um exemplo claro que o Norman Geisler tenta aqui deturpar. Tenta não, ele deturpa e tenta aqui levar o leitor ao erro. Veja como Deus aqui, hebreu, ele se arrepende em cada versículo. Veja aqui, vamos lá. Êxodo 32. Os versículos 9, 10, 11, 14, 15 e 35, melhor dizendo, 35, porque são os principais. Então vamos lá. Nessa lenda aí do bezerro de ouro, o versículo 9 diz assim, veja aí: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz, de natureza dura, porque o próprio povo hebreu adorava a vários deuses também. E o Deus aqui ficava com raiva porque era ciumento. Muito bem. E continua aqui Deus, na lenda bíblica, dizendo a Moisés. Veja aqui. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, a raiva, o ódio aqui do Deus hebreu em relação aos filhos de Israel que estavam lá no pé do monte, adorando o Deus bezerro de ouro. E veja aqui, ó. E eu quem? Deus. E eu os consuma. Deus aqui, com raiva daquele povo que estava adorando o Deus bezerro de ouro. E Deus aqui resolveu consumi-los. Resolveu exterminá-los, matá-los aqui. E de ti farei uma grande nação. Neste versículo 10 aqui, você vê facilmente que Deus decide matar. Veja aqui, ó. Que Deus decide matar os filhos de Israel que estão adorando o Deus bezerro de ouro. Correto? Muito bem. Então aqui, neste primeiro momento, Deus aqui tem a ideia de matar aqueles adoradores do Deus bezerro de ouro. E veja o versículo 11, seguinte. Porém, veja aí, porém Moisés suplicou ao Senhor. E aí continua, porque é muita coisa, não é? Mas o importante aqui é que você vê que Deus aqui, no primeiro momento, decide consumir os filhos de Israel. Matar os filhos de Israel. E aqui, logo a seguir, Moisés convence Deus a não fazer isso. Moisés aqui pede que Deus não faça aquilo. Ou seja, que Deus não mate os filhos de Israel que estão adorando o Deus bezerro de ouro. Entendeu? Muito bem. Agora vamos ao versículo 14. Olha aqui. Então, ou seja, diante desse pedido de Moisés a Deus, para que não matasse
os filhos de Israel que estavam adorando o Deus bezerro de ouro, diante desse pedido de Moisés, Deus se arrepende de matar aquele povo. Veja aí, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Entendeu? A Bíblia, gente, é clara, é fácil de entendimento. O problema é que as pessoas deturpam a Bíblia para tentar fazer propaganda de sua crença religiosa, que só leva as pessoas ao erro. E aqui está, no versículo 14 de Êxodo 32, Deus desiste aqui, ele muda de ideia. A ideia dele aqui era matar os filhos de Israel. Essa era a ideia dele, essa era a intenção dele aqui. E ele abandonou essa ideia diante das palavras de Moisés. E aí Deus desiste de matar. Ele muda de ideia aqui. Ele se arrepende. Ele volta atrás. Viu aí como é fácil provar que Deus perde sua onisciência facilmente? Que ele se arrepende em toda a Bíblia? Muito bem. E no versículo seguinte, depois, Moisés desce do monte, e o mesmo Moisés que pediu a Deus para não matar o povo, o mesmo Moisés mata esse povo. Mata ali, ao fio da espada, 3.000 homens. Muito bem. E ainda Moisés não conseguiu matar a todos, né? Ainda sobrou um pouquinho aí do povo que estava adorando o Deus bezerro de ouro. E o que acontece com esse povo que não foi morto por Moisés, que estava adorando o Deus bezerro de ouro? Esse povo ficou vivo, não foi? Muito bem. E aí, depois, o que aconteceu com esses restantes aí, que estavam adorando o Deus bezerro de ouro? Sabe o que aconteceu? Esse restante foi morto pelo próprio Deus. Não ria, não ria. Veja aqui, no versículo 35, aqui diz, ó, feriu, veja aí, feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro de ouro, fizeram o bezerro que Arão fabricara. Veja aí, feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Então aqui, no versículo 35, gente, mais uma vez, Deus aqui muda de ideia. E não há circunstância alguma. Mais uma vez aqui, Deus muda de ideia. Ele se arrepende aqui. E por que ele aqui se arrepende? Em relação a quê? Ora, veja aqui, no versículo 14, Deus desistiu de matar o povo, olha aqui, diante das palavras de Moisés. Ele desistiu aqui de matar aquele povo que estava adorando o Deus bezerro de ouro, não foi? Muito bem. Só que aqui, Deus desiste mais uma vez, muda de ideia diante do que decidiu aqui. Aqui ele decide não matar o povo, ele mudou de ideia. Só que aqui ele desiste de ter se arrependido de matar o povo. Ele aqui muda de ideia novamente, arrepende-se de ter se arrependido aqui de matar o povo, de punir o povo, entendeu? Aqui ele desiste de matar, aqui ele desiste desse arrependimento aqui. Ele se arrependeu aqui de matar. Aqui ele se arrepende de ter se arrependido aqui de matar. Ou seja, não, esse povo merece morrer mesmo. Agora eu vou matar esse povo. Entendeu? Aqui Deus desiste de matar. Insisto, aqui ele resolve matar o povo aqui que estava adorando o Deus bezerro de ouro. É simples entender isso. Em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, Deus se arrepende, muda de ideia, porque essa qualidade aí é própria do homem. O homem é que muda de ideia. É o único animal que muda de ideia. O homem é o único animal que se arrepende. Quando ele cria deuses, o homem,
passa para esses deuses também essas qualidades e defeitos. O homem se arrepende, os deuses também se arrependem. O homem muda de ideia, os deuses também mudam de ideia. E aqui está a prova, na própria Bíblia. Não há como alguém afirmar o contrário. Agora, em outro quadro, vou mostrar agora as passagens da Bíblia mostrando que Deus não se arrepende e passagens da Bíblia mostrando que Deus se arrepende. E as que mostram que Deus se arrepende são condizentes com a Bíblia, com toda a narrativa bíblica, de Gênesis ao Apocalipse. As contradições na Bíblia, como eu sempre digo aqui, contradições na Bíblia são inúmeras. E por quê? Porque a Bíblia não foi escrita por deuses. Deuses não existem. A Bíblia foi escrita por homens. E a Bíblia não é um livro, ou melhor dizendo, um conjunto de livros de um homem só. Não. A Bíblia não foi escrita por um homem só. Muito menos por inspiração divina, Espírito Santo. Isso não existe. A Bíblia é um livro humano, feito por homens. Daí seus erros, suas lendas, suas alegorias, suas contradições. E as contradições existem principalmente porque, como ali a Bíblia é um conjunto de livros escrito por várias pessoas, cada pessoa colocou ali seu ponto de vista. Uns eram contra o arrependimento do Deus, já outros eram a favor e escreviam isso aí facilmente nas narrativas bíblicas. Para que se entenda a Bíblia, é preciso que veja como ela foi construída. Os homens hebreus ali eram copistas. Eles escreviam seus anseios, escreviam seu sofrimento, não é? Suas aspirações, e escreviam de forma inocente. Eles não queriam aqui fazer uma religião. Escreviam de forma inocente. E eram copistas. Um escrevia e passava aquilo que escreveu para outro. E o outro copiava e ali já mudava o texto. É por isso que as contradições estão na Bíblia. O Norman Geisler, doutor em teologia, ele é evangélico, ele vê a Bíblia de forma deturpada, tentando mostrar que não há contradição na Bíblia, que a Bíblia é um livro científico. Isso é uma loucura. E essas loucuras do Norman Geisler estou mostrando aqui nessa série. E ele gastou, veja, 40 anos para escrever isso aqui, hein? Muito bem, vamos agora ao outro quadro, mostrando aí as contradições fantásticas sobre arrependimento aqui e a mudança de ideia do Deus hebreu. Vamos lá, portanto. Muito bem. Bíblia, aqui está. Eu coloquei aqui, Deus não muda de ideia e Deus muda de ideia. Aqui as contradições claras, as contradições cristalinas, porque a Bíblia é um livro, repito, não é um livro para ser levado a sério, com lógica, com raciocínio, não. É um livro em que o povo hebreu escrevia ali livremente seus anseios, suas aspirações, etc. Daí a Bíblia está, o fato de a Bíblia estar infestada de contradições. E aqui estão, vou dar aqui alguns exemplos, passagens bíblicas aqui, mostrando que Deus não muda de ideia, que Deus não se arrepende, que Deus não volta atrás. E isso aqui não tem nada a ver com toda a narrativa bíblica, porque, na verdade, Deus muda de ideia a cada versículo, Deus se arrepende a cada versículo bíblico, Deus aqui volta atrás. E aqui, só para você ver, vamos aqui as passagens, as 3 aqui, em que Deus não muda de ideia, não se arrepende. Em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Isto aqui está aí no livro do Norman Geisler, né? Ele mostra, não é? Vamos aqui, diz assim, 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende. Veja aqui, não mente, Deus não mente, nem se arrepende,
Porquanto não é homem, ou seja, Deus não é homem para que se arrependa, né? Você vê aí. Isso aqui nada tem a ver com as narrativas bíblicas, porque na verdade Deus se arrepende em cada versículo da Bíblia. Aqui diz, ó, porquanto não é homem, Deus não é homem. Ora, o homem é o único animal que cria deuses. O cavalo não cria deuses, o jumento não cria deuses. Não existem deuses no mundo dos animais propriamente ditos irracionais. O homem é que cria deuses, lobisomem, saci pererê, boitatá, etc. Quando o homem cria deuses, o homem coloca nesses deuses sua cultura. Então, cada deus, no fundo, é reflexo do homem que o criou. É por isso que os deuses são diferentes. O Deus hebreu foi criado pelo povo hebreu. Logo, o Deus hebreu tem características próprias do povo hebreu. O Deus egípcio não foi criado pelo povo hebreu. Daí o Deus egípcio ser diferente do Deus hebreu. Entendeu? O povo, o homem, cria deuses e coloca nesses deuses sua cultura. Entendeu? Então, muito bem. Então aqui, ó, como o homem se arrepende, então ao criar deuses, os deuses também se arrependem. E aqui está a prova que Deus se arrepende em cada página da Bíblia. Outro exemplo aqui, trazido pelo Norman Geisler, de que Deus não se arrepende, Deus não muda de ideia. Está em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Diz lá assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Olha aí, ó, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então aqui, mais uma vez, Malaquias 3, 6 diz que Deus não muda, que Deus não se arrepende, que Deus não volta atrás. Só que, na verdade, em toda a narrativa bíblica, Deus volta atrás. Deus muda constantemente. Outro exemplo aqui, Jeremias, capítulo 4, versículo 28. Diz assim: por isso a terra pranteará e os céus acima se enegrecerão. Porque falei, veja aqui o Deus, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Deus aqui dizendo que não se arrepende e nem se retrata. Esta passagem aqui, mais uma passagem que não condiz com toda a narrativa bíblica. Porque na narrativa bíblica, o Deus hebreu, ele se arrepende, ele se retrata, ele muda de ideia. Pois bem, aqui estão 3 exemplos na Bíblia de que Deus não muda de ideia, de que Deus não se arrepende, de que Deus não se retrata. Só que aqui, também na Bíblia, e aqui é que é a verdade, de acordo com as narrativas bíblicas, e não apenas com meras afirmações. Aqui Deus muda de ideia, Deus se arrepende, Deus se retrata, Deus volta atrás. Vamos aqui. Jeremias, capítulo 18, versículos 7 e 8. Dizem assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Entendeu aí como o Norman Geisler brinca com seu livro? E veja que ele gastou 40 anos para escrever seu livro, não é? Pois aqui está, Deus aqui dizendo que quando ele decidir destruir, derribar ou derrubar uma nação, ou um povo, ou um reino, quando ele decidir fazer isso, destruir um povo qualquer, se esse povo se converter ali, Deus pensou em destruir o povo. Se o povo se converter depois, Deus não sabe, se o povo se converter da maldade contra a qual Deus falou, o próprio Deus diz aqui
que se arrependerá do mal que pensava fazer aquele povo, entendeu? Então Deus, assim, no momento ele pensa em destruir o povo, um povo qualquer, pensou em destruir. E aí vai depender do povo. Se o povo, aqui está, se o povo se converter da maldade contra a qual Deus ali se levantou, se o povo, no dia qualquer, se converter, aí Deus diz aqui que vai sim, que vai se arrepender daquele mal que pensava fazer ao povo. Entendeu? Deus aqui mudando de ideia, mudando de... aqui, Deus aqui se arrependendo, voltando atrás. Outro exemplo aqui, Jonas capítulo 3, versículo 10. Diz assim: viu Deus o que fizeram, veja aí, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Olha aqui, novamente aqui, Deus perde sua onisciência. Deus aqui pensou, decidiu fazer mal ao povo aqui de Nínive. Deus aqui pensou em fazer mal a esse povo. Como o povo se converteu do mal, o povo, Deus voltou atrás. Ele se arrependeu aqui do mal que havia dito que iria fazer aquele povo. Então Deus iria fazer o mal àquele povo. Como depois o povo se arrependeu, e Deus não sabia que o povo ia se arrepender ou não, aí Deus, diante do arrependimento do povo, resolveu aqui deixar de fazer aquele mal que prometeu fazer. Você entendeu? Outro exemplo aqui, em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém, para a destruir, arrependeu-se, olha aqui de novo, o Deus se arrependendo. Arrependeu-se o Senhor do mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. Viu aí? O que é isso aqui? Na lenda bíblica, o anjo aqui está destruindo o povo aqui de Jerusalém pelos pecados ali, pelo mal que o povo fez ao Senhor Deus, ao Deus hebreu. Então o Deus hebreu mandou o anjo aqui destruir o povo, não é? E quando o anjo aqui, ó, estava destruindo já o povo, olha aqui, arrependeu-se o Senhor, ó aqui, do mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. Então aqui, como o povo, ao longo do segmento do capítulo, como o povo aqui de Jerusalém se arrependeu de ter feito o mal perante os olhos do Deus, o Deus aqui pediu que o anjo, que já estava fazendo a destruição em Jerusalém, pediu que o anjo aqui parasse de fazer essa matança. Disse aqui Deus ao anjo: basta, basta, anjo, retira a mão, porque eu me arrependi agora, estou arrependido, porque o povo realmente deixou de fazer o mal. Então você vê aqui, mais uma vez, de forma clara, Deus se arrependendo. Por quê? Porque não é onisciente. Ao longo da narrativa bíblica, Deus aqui perde a cada versículo sua onisciência. Ele pensa em fazer o mal, decide em acabar com o povo, com o pecador, diante da Bíblia, e não consegue prever se haverá arrependimento desse povo ou não. Havendo arrependimento, Deus vai se arrepender aí de ter pensado em fazer o mal. Então você vê aqui 3 passagens mostrando que Deus se arrepende em cada narrativa bíblica, em oposição a essas passagens que estão aqui. Isso aqui não condiz com a Bíblia. São aqui passagens apenas isoladas de fatos, isoladas aqui de apenas afirmações que não condizem com as narrativas bíblicas. Quando o escriba hebreu
passa a narrar, a escrever suas narrativas, aí, nessas narrativas, ele mostra aí o arrependimento de Deus às claras. Portanto, aqui vamos a mais exemplos, Muito bem, mais um exemplo aqui de que nas narrativas bíblicas o Deus hebreu se arrepende em cada versículo. Vamos aqui ao que está em Gênesis, né? Lá, a lenda de Noé, em Gênesis. Capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Diz assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O 8º, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vamos aqui ao versículo 6. Aqui é claro de que o Deus hebreu se arrependeu de ter feito o homem na terra, né? Porque ali, segundo a lenda bíblica, havia muita violência na terra praticada pelo homem. Então, Deus aqui, ele se arrependeu de sua criação. Lá, em Gênesis, nos dois relatos, nos dois mitos da criação, o que está em Gênesis 1 e o que está em Gênesis 2, naqueles dois mitos ali, você vê que Deus estava muito feliz ao fazer o homem lá, né? O macho e fêmea. Deus estava muito feliz, né? A criação sua foi uma coisa maravilhosa, porque Deus não é onisciente. Ali, quando ele fez o Adão e fez a Eva, na lenda bíblica, naquele momento, Deus não sabia que aquele Adão e aquela Eva, no futuro, iriam estragar ali sua felicidade em fazê-los. Ele não esperava que Adão e Eva desgraçassem o mundo. Pois bem, quando Adão e Eva, e ali os descendentes, né, na lenda bíblica, a maldade infestou a terra por causa do homem, aí Deus se arrependeu aqui. Somente depois dessa violência praticada pelo homem é que Deus se arrependeu de ter feito o homem na face da terra. Viu aí o arrependimento? Muito bem. Então, Deus agora aqui já está arrependido. Ele não quer mais conversa com o homem. E aqui, no versículo 7 diz: Disse o Senhor: Farei desaparecer, veja aí, farei desaparecer da face da terra, olha aqui, o homem que criei. Então Deus aqui, no versículo 7, está dizendo que está arrependido por algum dia lá no passado ter feito o homem, e que agora ele quer destruir o homem aqui, o macho e fêmea. Deus aqui quer destruí-lo totalmente da face da terra, deixando ali apenas os animais irracionais, correto? Então aqui Deus decide exterminar o homem da face da terra. Só que aqui no versículo 8 está escrito assim, olha aqui, porém, todavia, porém, Noé, que é um homem, Noé achou graça diante do Senhor. Então aqui, no versículo 7, Deus está decidido, mais uma vez, a exterminar o homem, macho e fêmea. Não é isso? Só que aqui, no versículo 8, novamente Deus muda de ideia. Deus se arrepende do que pensou aqui. No versículo 7, ele pensa aqui em matar o homem, exterminar o homem da face da terra. Só que aqui Deus volta atrás, se arrepende, se retrata, porque aqui ele volta a manter o homem na face da terra. Ele coloca o Noé, que é homem, a esposa de Noé, seus filhos, suas filhas, genros e noras. Deus coloca o homem na arca de Noé. Não é isso? O homem aqui. Então você vê que aqui na lenda, Deus, mais uma vez, ele se arrepende. Aqui, ele volta atrás. Ele muda de ideia.
Porque a ideia dele aqui era acabar definitivamente com o homem na face da terra. Só que ele aqui não acabou com o homem na face da terra. Ele se arrependeu de ter aqui pensado em exterminar o homem na face da terra. Entendeu? Não há como você fugir dessa realidade. Em toda a narrativa bíblica, Deus se arrepende, muda de ideia, volta atrás. Por quê? Porque aqui Deus não é onisciente. O homem hebreu criou o Deus, colocou a onisciência, mas em suas narrativas, a onisciência, a onipresença e a onipotência do Deus hebreu cai por terra. Muito bem. Gente, não há como fugir da realidade. Em meus vídeos sempre digo que existem teólogos sérios e teólogos não sérios. Vou aqui encerrar o vídeo com as palavras aí de um teólogo sério, o Rubem Alves, falecido. Rubem Alves é doutor, foi doutor em teologia, psicanalista, escritor, pastor presbiteriano e depois abandonou aí a crença dele. Muito bem, vou aqui encerrar o vídeo com algumas palavras do Rubem Alves, um teólogo sério. Muito obrigado. Até Papa está se confundindo. Ele foi a Treblinka, vocês sabem, foi aquele campo de concentração, fornos crematórios, e ele fez a seguinte pergunta: onde estava Deus quando isso aconteceu? Mas essa pergunta é uma pergunta herética. Porque se ele pergunta onde estava Deus, quer dizer que Deus não estava lá. Se Deus não estava lá, ele estava ausente. Então Deus não é onipresente. Se ele estivesse perante o tribunal do cardeal Ratzinger, ele seria inquirido e certamente condenado ao silêncio permanente por haver feito uma pergunta tão terrível. A mesma coisa aconteceu quando houve o atentado de 11 de setembro na World Trade Center. No dia seguinte, o New York Times publicou um artigo com a seguinte pergunta, exatamente a mesma pergunta do Papa: onde estava Deus quando isso aconteceu? E a gente podia fazer várias perguntas. Onde estava Deus quando Hiroshima foi bombardeado? Onde estava Deus quando Nagasaki foi bombardeada? Onde estava Deus quando os 6 milhões de judeus foram para os fornos crematórios? Onde estava Deus quando o tsunami aconteceu, matando mais de 200 mil pessoas? O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada.